Então vamos iniciar a nossa reunião em nome de Deus, em nome de Jesus. Que possamos ser todos nós receptivos às mensagens que vamos ouvir e possamos fazer bom uso em nome de Deus e de Jesus. Um grande e fraterno abraço a todos. Que Deus nos abençoe. Vamos falar e fazer a nossa prece sobre reuniões espíritas. Aonde quer que se encontrem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu aí estarei entre elas. Mateus capítulo 18, versículo 20. Reunir-se em nome de Jesus não quer dizer que basta reunir-se materialmente, mas espiritualmente, pela comunhão da intenção dos pensamentos no bem. Só assim Jesus se encontrará entre os que estiverem reunidos. Ele ou os espíritos puros que o representam. O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem estar entre nós. Então, através do seu corpo fluídico ou espiritual, e com a aparência que nos faria reconhecê-los se tornarem visíveis. Quanto mais elevados forem na hierarquia, maior será o seu poder de irradiação. E é desta forma que possuem o dom da ubiquidade e podem estar em vários pontos simultaneamente. Para isto, basta um raio do seu pensamento. Com estas palavras, Jesus queria demonstrar qual o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou o menor número de pessoas que o atrai, posto que em lugar de 2 ou 3 poderia ter dito 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que os anima, umas em relação a outras. Ora, para isso basta que haja 2. Mas se estas 2 pessoas oram, cada uma por si, mesmo que se dirijam a Jesus, não há entre elas uma comunhão de pensamentos. E, sobretudo, se não são movidas pelo sentimento da benevolência mútua, se além disso elas se olham com más intenções, com raiva, inveja, ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos repelem-se, uma vez que se uniram num impulso comum da simpatia. E então não estão reunidas em nome de Jesus. Jesus é apenas um pretexto da reunião, e não o verdadeiro móvel dela, conforme nos fala o capítulo 27. No item 9, do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso não implica que ele seja surdo à voz de uma pessoa só. Se ele disse, virei ao encontro de todo aquele que me chamar, é porque exige, sobretudo, o amor ao próximo, do qual se pode dar mais prova quando se está em mais de um ou em um isolamento. E porque todo sentimento pessoal o afasta. Segue-se que numa reunião numerosa, se apenas 2 ou 3 pessoas se reúnem de coração pelo sentimento de uma caridade verdadeira, enquanto as outras se isolam e se concentram em pensamentos egoístas e mundanos, ele estará com as primeiras e não com as outras. Portanto,
não é a simultaneidade das palavras, de cantos ou de atos exteriores que compõem uma reunião em nome de Jesus. É a comunhão de pensamentos. Se estiverem em conformidade com o Espírito caridoso personificado por Jesus, tal deve ser o caráter das reuniões sérias, daquelas em que deseje sinceramente o concurso dos bons espíritos. E iniciando, faremos a prece de abertura. Rogamos a Deus e a Jesus enviar-nos bons espíritos para nos assistirem e afastar aqueles que poderiam induzir-nos ao erro, dando-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também, Senhor, os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar injetar a desunião dos nossos pensamentos, desviando-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, não permita que encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, tende a bondade de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, desviai-nos do pensamento, o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com o nosso semelhante, por mais distante que esteja essa hora, amigos, inimigos. Fazei, enfim, que dentre o sentimento que estamos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai, Senhor, a todos os médiuns que neste momento estão participando desta reunião maravilhosa as boas intuições e a consciência da santidade do mandato que nos é confiado e a gravidade do ato que estamos praticando, a fim de que possamos, médios, atuantes ou não, nos entregar fervorosamente aos fins que nos propomos. Se junto a nós se encontrarem pessoas que possam ser atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abri-lhe os olhos à luz e perdoai-lhes como lhes perdoamos, se estiverem com malévolas intenções. Rogamos especialmente aos nossos anjos guardiões, que o Pai nos concedeu, e aos espíritos luzeiros de nossos familiares e que estão nos assistindo neste momento, aí junto a cada um de vós, ativamente participando desse momento sublime, que com certeza a luz está se fazendo sobre cada recanto do seu lar, sobre cada caminho do seu coração. E com a mesma intensidade e amor que a canalizamos para dentro das nossas vidas, igualmente a iremos espargir por toda a terra a todos os nossos irmãos do caminho, em nome de Deus e de Jesus. Que assim seja. Maravilhoso, né, irmãos? Como sabem, esta prece está no capítulo 28 do Evangelho, que essa coletânea de preces do Evangelho não estipula aqui uma regra e determinando esta prece, aquela prece tem que ser assim, tem que ser assada. Ela tem que decorar e repetir várias vezes, em absoluto. As preces do Evangelho apenas estão ali para nos auxiliar
a direcionar melhor os nossos pensamentos em relação às nossas necessidades do momento, né? A prece para a família, a prece para dormir, a prece para os anjos guardiões, para familiares que já desencarnaram, para enfermos, enfim, para os perigos da vida, para o nenê que chega, que nasce. Para todas as ocasiões, nós encontramos aqui as orientações no Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no último capítulo, 28. Muito bem, é muito maravilhoso. Muitos que não estão acostumados devem se perguntar, mas que esta reunião é um pouco estranha, nunca vi reunião um aqui, outro lá. E eu vou comentar rapidamente com vocês por que nós chamamos de reunião. Os companheiros lá da Casa Espírita Duque de Caxias, aí de Livramento, que estão todos reunidos conosco, né? Já estamos acostumados com o trabalho à distância, né? A luz, o trabalho não tem distância, hora ou lugar, né? Basta que a gente se reúna em nome de Jesus, como diz aqui, a sua graça ali estará presente. E quando fomos muito preparados e dirigidos, direcionado o nosso trabalho, lentamente, num transcurso muito digno de registro, porque nós vivemos, eu e esses companheiros, nesses 14 anos, momentos de grandiosa emoção e evolução espiritual do nosso trabalho, graças a Deus. E tudo conspirou e tudo nos encaminhou, desde os estudos que nós vínhamos fazendo por ordem espiritual, qual o itinerário ali, que é o cronograma que nós devíamos de fazer no nosso estudo, que foi um pouco diferenciado do habitual das outras casas, porque quando nós nos encontramos, todos nós éramos médiuns há muitos anos e nunca tínhamos estudado, né? Então a gente começou a estudar aquilo, todo o nosso trabalho, todo o nosso estudo sempre foi orientado pelo mundo espiritual. Muito bem, então nós começamos a trabalhar com a saúde e começamos, em seguidinha, se proporcionou um trabalho maravilhoso por uma emergência de uma pessoa, o trabalho à distância. Nós estávamos lá em Livramento, essa pessoa estava aqui em Porto Alegre, no Hospital da PUC, e nós nos reunimos, era uma noite muito fria, e no desejo imenso de envolver essa pessoa, mesmo porque tinha sido direcionada a esse atendimento, porque de manhã me lembrei do filho da pessoa e deu uma vontade imensa de ligar para ele, porque fazia muito tempo que não falava com ele. E liguei e ele disse: estou chegando em Porto Alegre porque a minha mãe teve um AVC e não está nada bem e está com a imunidade baixa, não podem fazer cirurgia. E naquela ânsia de ajudar essa pessoa muito querida para mim, liguei para os irmãos e pedi que às 10 horas da noite nós todos nos reuníssemos em elevasse o nosso pensamento para fazermos um atendimento a essa irmã. Então, às 9 da noite, passei aos irmãos as coordenadas que eu tinha recebido. E nós, cada um da sua casa, fizemos a nossa oração, ligamos a nossa musiquinha e nos encontramos lá no alto, naquela luz de Jesus, que eu sempre digo,
aos amigos quando fechem os olhos e quando façam a respiração, respirem profundo que a luz já se acendeu no alto para nós, porque ela está permanentemente acesa, está só nos aguardando. Se a procurarmos, vamos nos encontrar. Se nos desligarmos de tudo à nossa volta e nos elevarmos só a ela, nós vamos encontrá-la. E nós fizemos então essa reunião lá na luz. Pela primeira vez nós fomos juntos, vamos juntos lá na luz. E nós, meus queridos, cada um da sua casa, nos encontramos todos lá. Nós podemos nos ver, porque graças a Deus esse trabalho que nós tivemos e que está ainda até hoje lá, todos os médiuns e até os que eram apenas da mediunidade, mas que participavam na troca de energias para auxiliar no trabalho e dividir seus excessos de energias que geram tantas doenças, não é? Porque a pessoa foi preparada para vir auxiliar, para vir aliviar sofrimentos, distribuindo a sua energia, dividindo, canalizando toda a sua força interior, que independe de receber espírito ou não, né? Já é nato da pessoa, ela já trouxe, é um órgão do corpo que está aí sendo visualizado pela ciência, que todos nós temos, né? Então, você preparou, sabe como é tudo, todos os médiuns deste grupo são videntes. E nós nos vimos pela primeira vez, todos reunidos lá na luz de Jesus. E lá na luz de Jesus, nós nos dirigimos ao hospital onde esta irmã estava. E todos nós nos vimos chegando no hospital, caminhando no corredor, adentrando o quarto, e ali foi feito o maravilhoso atendimento a esta irmã. Graças a Deus, durante vários dias, foi quase uma semana. A gente não sabia nada dessa pessoa, ninguém a conhecia, eu conhecia o filho. Mas o trabalho foi maravilhoso e a partir dali o nosso trabalho se estendeu para esse caminho. E agora que nós estamos vivendo toda essa situação, quando eu ouvi falar que as casas espíritas, as igrejas iam fechar e não iam poder se reunir, naturalmente já chegou. Assim como nós fazíamos lá, nós podemos seguir fazendo e dividindo com todos os irmãos de boa vontade que queiram se unir a nós. E eu tenho de certeza, queridos, que aqueles que se propuserem a essa tarefa e que aí estiverem em silêncio, sentadinhos, elevados, respirando, prestando atenção, não é? Compartilhando única e exclusivamente com esse desejo de vou pedir pelo meu filho, não vou pedir pelo meu filho, vou dizer pelo meu filho e pelo filho de todas as mães. É isso que nós estamos fazendo aqui.
Porque como nos disse aqui no início dessa leitura, desta prece, esse preâmbulo, nos explicou que se eu digo meu Pai Nosso e tu disser o teu, mesmo que a gente esteja reunido numa sala, tu vai estar fazendo a tua oração e eu vou estar fazendo a minha. Então, ele disse, aonde houver 2 ou mais pessoas reunidas, minha graça lhe estará presente. Unidos e confraternizados num só coração, num só pensamento. Então, uma voz direciona e as outras todas almas limpas. Silêncio interior, sem pensar nos meus objetivos, no meu sonho, no meu desejo, no que eu quero isso, no que eu quero aquilo. Não vim com a intenção aqui me reunir para dizer, me livra, Senhor, meus filhos disso, livra a minha família disso. Deus não vai nos livrar disto. Deus não livra seus filhos. Deus nos criou da mesma essência e com a mesma condição. Jesus nos trouxe os ensinamentos do caminho que devemos trilhar para chegar a Ele, para sermos vistos por Deus, que é nos fazendo merecedores da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor. E um dos primeiros passos é pensar num todo e não em mim. Deus não vai ouvir o meu pedido para que me livre daquilo que eu tenho para passar, porque aquilo que veio traçado no meu caminho, que eu mesmo acordei lá, para saldar as minhas dívidas, por merecimento poderá ser essa trajetória atenuado o meu sofrimento, mas por merecimento. Merecimento que eu vou adquirir através do quê? Da fraternidade, do amor ao próximo, da corrigenda dos meus próprios defeitos. Erros tive muitos. Como ele mesmo disse, atire a primeira pedra, quem nunca pecou. Olhamos para o nosso passado bem próximo de juventude. Quem quiser concordar, fazendo uma análise da sua vida pregressa, vai lembrar dos seus erros, de muitas coisas que fizemos que quando olhamos para trás, nos parece até que nem somos nós. Mas, na verdade, nós estamos aqui na Terra trazendo conosco todas as nossas vicissitudes de outrora. Se eu hoje tenho tendência ao vício, é porque este vício não foi gerado aqui, ele já veio comigo de outra vida. E eu aqui nesta tenho que agora lutar para vencê-lo. O importante de tudo é olhar para trás e dizer, graças a Deus, como eu mudei. Para cá, na hora me matava bastante. Graças a Deus, eu fumava 2 carteiras e meia de cigarro. Hoje, quando vejo alguém fumando, Deus abençoe, esse irmãozinho ainda consigo encontrar a força que eu encontrei para parar de fumar. Graças a Deus que eu parei de fumar. E nós vemos isso no comentar da vida de uma criatura que está passando, desviada do caminho correto, de um problema que ouvimos falar de um semelhante, e que nós dissemos que Deus, nosso Pai, ilumine e abençoe esse irmãozinho para que ele encontre o seu caminho.
que ainda nesta vida este irmãozinho possa encontrar a porta que um dia se abriu para a minha vida. E é porque é espírita? Não é porque é espírita. Porque, se cito eu como exemplo, iniciei a frequentar casa espírita com 7 anos de idade. E esta religião, como todos que me conhecem sabem, nos acompanha a família desde então. Isto, meus queridos, faz 56 anos. Mas foi a sessão espírita? Não foi a sessão espírita. Há 25 anos, mais ou menos, houve a necessidade, se viu, se enxergou de estudar e de compreender, porque até então era o mundo espiritual que mandava e nada de livro servia na nossa frente. Foi assim que a gente se criou e assim que a gente conheceu a doutrina. Mas houve a necessidade dos mais jovens que vinham chegando ao grupo e disseram: nós queremos estudar, queremos compreender. Foi minha filha e meu genro que disseram. E nós queremos estudar, saber mais, compreender mais. Mas Allan Kardec diz no livro, no Evangelho, que Jesus mencionou que se tiver interesse, eu vos enviarei os meios. E ele envia os meios. Basta querer. Porque no outro dia, meu genro saiu para a rua e encontrou em cima de uma lata de lixo uma sacola com 17 obras do Allan Kardec, novinhos, e nos trouxe. Foi uma das maiores aquisições da nossa vida. Aí iniciamos os estudos da doutrina espírita. E quanto mais sabemos, mais nos interessamos. E quanto mais sabemos, já não saímos mudando de uma hora para outra. Mas daqui a um mês vamos olhar para trás e ver que muita coisa mudou em nós. Amanhã vamos pegar o erro que estamos acostumados e atuar novamente e já vamos nos lembrar: mas isso eu li lá naquele livro, tá. Então, estes erros e essas lembranças são os exercícios que nos são enviados por Jesus para nos ater cada vez mais o caminho. E repentinamente vamos nos dar conta que deixamos este hábito, que largamos aquele outro, e vamos nos encontrar em situações que vamos ficar abismados conosco mesmo. Como eu mudei, não? Dizemos para nós mesmos: quem te viu e quem te vê. Mas o melhor de toda essa história é que cada vez que nos defrontamos com um fato desse, sentimos uma alegria imensa. Sentimos um toque de emoção. Porque sabemos, temos certeza que estamos no caminho correto. Estudamos, nos defrontamos com qualquer esclarecimento e o comparamos ao que sabíamos quando pequenos, que nos ensinaram nesta religião, naquela outra. E ficamos boquiabertos em ver, mas como eu pude ouvir, repetir e aceitar essa explicação que me davam e nunca parei para analisar, para pensar, para raciocinar, que é um dos fatos primordiais da doutrina espírita, a fé raciocinada. Maravilhosa doutrina.
Já me estendi demais, né? Mas tem um pequeno trecho, meus queridos, que eu preparei há várias vezes já para lê-lo e não tive oportunidade, porque o trabalho segue ao curso dos bons amigos que estão nos assistindo. Que nos fala no capítulo 13 sobre não saiba a vossa mão esquerda o que a direita dá, não é? Esse trecho é maravilhoso, nos fala sobre a caridade, sobre a beneficência, maravilhosa, dá vontade de ler inteiro, mas não é possível, ainda mais que já me passei um pouquinho. Mas vou ler, porque é maravilhosa. Que Jesus nos abençoe, então, com certeza, aquele que se propuser e estiver neste momento doado com esta finalidade, que elevar o seu pensamento e sentir, se deixar envolver pela vibração e se encontrar conosco lá em cima nesta luz, haverá de sentir imenso benefício, não de livrar sua família dos males que tenhamos que passar, mas de encontrarmos o equilíbrio, a serenidade, a fortalecimento da nossa fé para vivenciarmos com submissão e resignação os desígnios de nosso Pai e implorar a Ele a misericórdia sobre nossa terra amada para toda a humanidade. Falemos então, item 15, meus queridos irmãos, item 15 da beneficência. Eu os convido, quem tem o Evangelho, que faça essa leitura maravilhosa. Meus caros amigos, a cada dia eu ouço entre vós dizerem: eu sou pobre, não posso fazer caridade. E a cada dia eu vos vejo faltar com a indulgência ao vosso semelhante. Não lhe perdoeis nada, e muitas das vezes vos ergueis como juízes severos, sem vos perguntar se ficaria satisfeito com se fizessem o mesmo convosco. A indulgência também é caridade. Vós, que não podeis fazer senão caridade indulgente, fazei-a ao menos, mas fazei-a largamente. No que concerne a caridade material, vou contar-vos uma história de outro mundo. 2 homens tinham acabado de morrer. Deus tinha dito: enquanto estes homens viveres, será posto um saco a cada uma de suas boas ações. E em sua morte, pesar-se-ão os sacos. E quando estes homens chegaram, na última hora, Deus fez trazer os sacos. E um estava gordo, grande, bem recheado, ressoava o metal que o enchia. E o outro era pequeno e tão fino que não se via atrás dele as raras moedas que continha. Cada homem reconheceu o saco. Esse é meu, disse o primeiro. Eu o reconheço, foi rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro, sempre fui pobre, ai de mim, não tinha quase nada para partilhar. Mas, ó surpresa, posto os 2 na balança, o mais gordo tornou-se leve e o pequeno pesado, de tal forma que ganhou em muito
muito do outro que estava na balança. Então Deus disse ao rico: tu destes muito, é verdade, mas destes por ostentação. E para ver teu nome figurar em todos os templos do teu orgulho, e por mais que tenhas dado, não te privastes de nada. Vai à esquerda e fica satisfeito que a esmola ainda te seja contada para algumas coisas. Depois disse ao pobre: tu destes pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representam a tua privação. Se não destes esmolas, tu fizestes foi caridade. E o que é melhor, fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que te seria levada em conta, e fostes indulgente. Não julgaste teu semelhante, mas ao contrário, desculpaste-os em todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. A mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar seu tempo em trabalhos domésticos, não pode consagrar algumas horas de seu trabalho útil para o seu semelhante? Que com o supérfluo de suas joias compre o que agasalhar os infelizes que tremem de frio, que faça com suas mãos delicadas quentes vestes, mesmo que grosseiras, que ajude a mãe a cobrir um filho que vai nascer, se sua própria criança tiver rendados a menos. A do pobre terá mais calor. Trabalhar pelos pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operária, que não tens o supérfluo, mas que quer pelo teu amor a teus irmãos, dar também um pouco que possui, dai algumas horas de teu dia, de teu tempo, de teu único tesouro. Faze esses trabalhos elegantes que seduzem os felizes. Vende o trabalho de tua vigília e poderás também proporcionar a teus irmãos tua parte de alívio. Terás, talvez, algumas fitas a menos, mas darás sapatos àqueles que andam descalços. E vós, mulheres devotadas a Deus, que trabalhais também em sua obra, mas que vossas obras delicadas, custosas, que sejam feitas somente para ornar vossas igrejas, para chamar a atenção sobre vossas habilidades e vossa paciência, trabalhai, minhas filhas, e que o prêmio de vossas obras sejam consagrados ao alívio de vossos irmãos perante Deus. Os pobres são os seus filhos bem-amados. Trabalhai para eles e serás glorificado. Sede-lhes a previdência que diz: as aves do céu, Deus dá o alimento. Que o ouro e a prata que se tecem sobre teus dedos se transformem em roupas e em alimentos para os que necessitam. Fazei o vosso trabalho e que ele seja abençoado. E todos vós que podeis produzir, dai. Dai vosso engenho, dai vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas literários, que são todos lidos somente por pessoas da sociedade, satisfazei o ócio deles, mas que o produto de alguma de vossas obras sejam consagradas ao alívio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que vossa inteligência também venha ajudar vossos irmãos. Não tereis com isso menos glória, mas haverá alguns sofrimentos a menos. Todos
podeis dar, em qualquer classe que vos encontreis. Sempre tendes alguma coisa que podereis partilhar, seja o que for que Deus vos tenha dado. Deveis uma parte àquele que está em falta do necessário, porque no lugar dele ficareis bem contentes se um outro partilhasse convosco. Vossos tesouros da terra serão pouco menos, mas vossos tesouros no céu serão mais abundantes. Lá recolhereis ao cêntuplo o que tiveres semeado em benefício neste mundo. João Bordel, 1861. Louvado seja a mensagem de amor e de caridade. E apenas comentando uma curiosidade. Interessante, irmãs. Interessante. Interessante sair a passear com os filhos nos dias desses. Interessante, com todo o amor que sentimos pela família, negligenciarmos as orientações e as oportunidades que temos de proteger aqueles que amamos e que estão sobre nossa guarda por ordem de Deus, nossa trajetória aqui com eles na Terra. Que deveremos um dia prestar contas. O que fizestes das almas que coloquei a teus cuidados a caminho contigo? Interessante não poder a loja dos chocolates ficarem fechadas, sendo que alguém pode ir lá buscar o chocolate bendito e trazer para dentro de casa o vírus. É muito triste. É muito triste ainda o orgulho e o egoísmo estar tão enaltecido por toda parte que vimos. Em alguns por ignorante, mas outros, aquela ignorância do esclarecido que é pior ainda. Então, melhor não fazer exercícios ao ar livre, melhor não passear, melhor deixar de comer muitas coisas, mas aproveitarmos o momento em que Deus nos colocou agora nesta situação, com o único objetivo de nos fazer abrir os olhos e enxergarmos aquilo que ainda, com toda a tecnologia, não enxergamos. E ouvir aquilo que nunca quisemos escutar. Momentos confinados dentro do lar em que devemos aproveitar para o convívio, porque a maioria das pessoas que vivem dentro de um lar são desconhecidos. O momento de resgatar o joguinho inocente e familiar, a conversa, a brincadeira, a forca, o isso, aquilo, brincadeiras de mil maneiras que nós nos criamos. Tivemos que abandonar o cabeleireiro. É aconselhável não usar esmaltes. Muitos cabelos estão despintados. É aconselhável não usar joias e metais que podem ser vendidos para aliviar a fome de muitos. E se nós olharmos tudo isso que está nos acontecendo agora, e pode ser até que exista alguém que se atreva a dizer que aí não estão os desígnios de Deus.
E que se não for pelo amor, será pela dor, e é justamente o que estamos colhendo, a dor. E o que nos fará? O único caminho que temos para sermos merecedores da misericórdia deste Pai é nos recolhermos para dentro do lar, para junto da nossa família, para dentro de nós mesmos, nos interessarmos em ler todos os dias algum trecho da trajetória, única história importante da Terra, que todos nós deveríamos saber na ponta da língua. Não por fanatismo, não por fanatismo, por lei. Por lei. Porque esta história, vamos levar milênios de reencarnação, não mais aqui, não é? Se estamos na regeneração e não aproveitamos até agora para encontrar estes pontos indispensáveis da nossa trajetória, em saber de onde vim, por que estou, para onde vou, em conhecer as leis de Deus, porque quando gostas de uma comida, queres encontrar a receita. Quando vê uma roupa bonita em alguém, quer comprar igual. Pois a mesma coisa se dá com a história de Jesus. A última história que vão se interessar. E o pior é que muitos, a grande maioria, ainda acha-se que já encontrou e fica no Velho Testamento e fica engolindo ensinamentos de Pedro e de Paulo, como nós o fizemos a vida toda, sem se dar o luxo ou o trabalho de raciocinar. Porque todas as respostas a qualquer questionamento desta morada ou de qualquer uma das moradas de nosso Pai estão contidas nos livros da codificação da doutrina espírita. Que Deus nos ampare. Não quero com isso dizer que só a doutrina espírita tem a verdade. Mas eu quero que aquilo que você aprendeu, você analise. Que você pesquise e que você compare. Porque disse-nos Allan Kardec que para darmos opinião sobre determinado assunto, devemos, no mínimo, ler 9 artigos a respeito. Então, leia qualquer página que abrir, de qualquer um dos 5 livros da codificação espírita, leia, raciocine e prove que está errado. Que Deus nos abençoe e que nossas almas acolham cada palavra, que deverá inclusive ser transmutada para cada um segundo a sua necessidade. Que Deus nos ampare, Jesus nos abençoe e essa luz permaneça conosco até o próximo encontro. Vamos à nossa prece final. Em nome de Deus, em nome de Jesus.
Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, soberano Senhor da vida em toda a sua criação. Querido e amado Mestre Jesus, permanente amigo e orientador dos nossos caminhos, que te fizestes peregrinos sobre a terra, a trazer a todos nós a majestosa boa nova, que sempre será eternamente para todas as eras, para todas as estadas, a boa nova, a lei majestosa de nosso Pai, que rege toda a sua criação. Pai, viemos neste momento, neste fraterno encontro de almas afins, sob inúmeros recantos que aqui estão reunidos, diante do Divino Mestre Jesus, e que assim possamos, Pai, nos fazermos merecedores deste fraterno e bendito amor, estendido por toda parte, encorajando, fortalecendo, confortando, amparando, acolhendo os que estão partindo. Louvado seja, Mãe soberana de amor, que derramastes tuas lágrimas sobre a terra, aos pés de teu Filho amado, que conheces o sacrifício, mesmo com a grandeza de seu ser. Consolai os familiares, enxugai as lágrimas de todo martírio e dor sobre todas as situações, e que a nossa humilde oração possa estimular os refratários, possa fazer um chamamento aos não acredito, possam despertar ao descrente o amor próprio que talvez não conheça, mas especialmente o amor e a responsabilidade por seu semelhante. Que não posso dizer a ninguém que o amo se não preservo sua vida. Que todos possam ter o bom sono da noite. Que os mensageiros benditos da medicina astral superior de nosso Pai, aí distribuída largamente pelas caravanas da medicina de Bezerra de Menezes, faça-se trazendo para tudo e para todos o bom sono da noite.
tonificação de nossas almas, para que no amanhã, ao despertarmos, o desânimo, o desespero, o medo, a angústia, a aflição não faça mais parte do nosso calendário, mas que sim possamos distribuir largamente onde estivermos equilíbrio, serenidade, fé, resignação, submissão. Assim é a nossa fé em Deus Pai Todo-Poderoso e no nosso amado e Divino Mestre e amigo Jesus. Que a vontade do Senhor seja feita hoje e sempre em nossos caminhos. Que assim seja. Obrigada, irmãos.